Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Olá, irmão, irmã, boa noite, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. É uma alegria ter você aqui com a gente nessa primeira edição da nossa roda de conversa. Pois é, no ano passado a gente teve 3 edições de uma outra roda de conversa, quando eu, Diego e Damião estávamos aqui nesse lugar conversando com você aí na sua casa. Aquele formato da roda de conversa foi tão especial e a gente recebeu tanta resposta positiva que a gente resolveu fazer nesse ano de 2021 um modelo diferente da roda de conversa mensal. Por que diferente? Porque ao invés de estarmos nós 3, os pastores, aqui na frente conversando com você da sua casa, cada mês nós receberemos convidados daqui da nossa igreja para conversarmos sobre temas específicos. E antes de eu apresentar os meus convidados e antes de eu falar um pouco sobre o tema, eu queria chamar você aí na sua casa para um tempo de oração, para que a gente coloque esse encontro diante do Senhor, para que esse tempo seja um tempo especial, para que Deus faça com que a nossa consciência seja iluminada, com que o nosso coração seja aquecido e com que a nossa fé seja renovada nessa noite, nesse encontro tão importante. Vamos orar? Pai, eu quero colocar diante de Ti essa noite, a gente já cantou e a gente está aqui no desejo de conversar sobre um tema tão importante. Eu quero colocar a minha vida, a vida dos meus amigos e amigas convidados aqui. Quero colocar a vida de cada pessoa que nos acompanha de casa também diante do Senhor. E pedir que esse tempo seja um tempo especial, que a gente cresça, que a gente tenha uma reflexão muito agradável, que fomente na gente uma espiritualidade cada vez mais responsável e que a gente continue a construir
um tipo de comunidade que honre a Ti no serviço ao próximo, no amor ao próximo e no compromisso com a ética de Jesus. Esse momento aqui está então diante de Ti, consagrado ao Senhor, e que seja um tempo especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, como você já sabe, hoje a gente se propôs a conversar nessa roda de conversa sobre o tema do racismo, o racismo e a igreja e o problema do racismo. O ano de 2020 foi um ano que ficou muito marcado pelo problema que a gente ainda atravessa, que é o problema da pandemia. Acontece que 2020 também foi palco de outros temas fundamentais, não inéditos, mas fundamentais, que eclodiram a partir de alguns episódios muito lamentáveis, muito infelizes, em cantos diferentes do mundo. Um dos episódios mais marcantes no ano passado nessa temática foi o assassinato de George Floyd, que fez com que não apenas nos Estados Unidos, mas em diversos lugares do mundo, a consciência da importância desse tema, dessa pauta do racismo, da violência contra negros e negras fosse tratado. E esse tema foi um tema que emergiu nas organizações sociais, na política, nas artes, no esporte, e eu penso ser fundamental que a gente trate desse assunto também no contexto da igreja. E a gente resolveu dar o nosso pontapé inicial nesse ano de 2021, tratando desse assunto tão sério, tão importante, e um assunto que ganha tanta força sob a ótica de Jesus e nas páginas da Bíblia Sagrada. Bem, para falar sobre esse assunto, eu resolvi convidar dois irmãos queridos que são aqui da nossa igreja e que têm muito a contribuir com o tema. Eu recebo aqui hoje na nossa roda de conversa o Vitor e a Paula, que são um casal, por isso estão ali juntinhos no mesmo sofá. Num tempo de pandemia é importante a gente falar sobre isso, e eu queria apresentá-los. Eu vou usar aqui a minha cola para não faltar nada. Eu queria apresentá-los a você. Em primeiro lugar, são gente querida, são gente de fé, são gente da nossa casa e tem a seguinte trajetória. O Vitor é bacharel e licenciado em História e graduando em Direito. E ele trabalha num escritório de advocacia. E a Paula é minha colega de profissão, é psicóloga, é ludoterapeuta e é pós-graduada em transtorno do espectro autista. E eu tenho a alegria de recebê-los para essa roda de conversa. Vitor e Paula, alegria ter vocês aqui com a gente nessa noite. Nós agradecemos a oportunidade. A Presbiteriana sempre nos abraçando e nós nos sentimos muito acolhidos aqui. É isso, Daniel. Obrigado aí pelo convite, cara. E vamos lá. Maravilha, vamos lá. Pessoal, a nossa ideia aqui é ter um bate-papo, uma conversa sobre esse tema, que é um tema tão importante. E eu queria que a gente começasse a falar sobre esse tema da igreja e o problema do racismo a partir de um lugar muito pessoal. Eu sei que vocês dois nasceram no contexto de igreja, como eu nasci no contexto de igreja, e eu acho que seria muito interessante se vocês partilhassem com a gente um pouco do olhar de vocês em relação ao problema do racismo e à igreja, a partir da experiência de vocês, a partir das percepções de vocês, sejam elas percepções mais recentes, sejam elas percepções da infância e das experiências vividas por vocês. Eu acho que seria um lugar bacana, antes da gente ir para uma parte mais teórica, ouvir o olhar de vocês a partir da experiência e da vivência desse tema tão sensível e tão importante no contexto da igreja. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que esse é um assunto que, se todas as igrejas, todas as comunidades estivessem preocupadas, em estar fomentando e falando sobre isso, a gente já estaria muito mais à frente na luta antirracista, Bom, nós fomos criados e nascidos na Igreja Batista. Nós moramos em Campo Grande, então desde pequenininho nós frequentamos a igreja, nós crescemos na igreja, nossos pais são líderes, são diáconos, então a gente sempre esteve nesse meio.
né? Então, assim, observar a questão do racismo e nos reconhecer como negros, né, foi uma coisa que chegou para a gente também há pouco tempo, né? Desde pequeno, eu acho que tanto eu quanto o Vitor, a gente sempre escutou algumas frases, escutamos alguns posicionamentos de amigos, de irmãos, que talvez até descaracterizasse, né, quem nós éramos, né? Porque falávamos que, por exemplo, no meu caso, você tem um cabelo mais liso, então você não é negra, você é índia. Você tem um olho puxadinho, você parece indígena. Como se ser negro fosse algo ruim, né? Então a gente cresceu talvez não se sentindo tão pertencente à população negra. Por mais que a gente tivesse espelho em casa, soubéssemos que éramos negros, a gente acabava não se identificando pela fala das pessoas. E hoje a gente observa que isso já era uma violência, isso já era racismo, um racismo velado, mas era racismo já. Então, assim, na nossa experiência em si, no dia a dia, na igreja, a gente não vivenciou muitas coisas contra a gente, né? Assim, ou diretamente, ou que a gente tivesse observado. Mas à nossa volta tinham muitas pessoas que talvez por estarem numa classe social menor ou por não estarem tão em evidência dentro da comunidade, acabavam sofrendo questões e que hoje a gente vê assim, realmente, isso era racismo, não tem como falar que não é. Vou te dar um exemplo de uma vez que eu convidei um amigo para participar de um culto, né, comigo, um culto jovem. E esse amigo chegou de bermuda, ele é negro, tinha um black, e nisso que ele chegou e sentou ao meu lado, um diácono chegou para mim e falou assim: tá tudo bem com você? Você está precisando de ajuda? E eu estranhei, falei, tudo ótimo, estamos aqui no culto, a gente estava sentado um pouco mais atrás, e ele ficou o tempo todo ali atrás até a gente sair do culto, provavelmente achando que aquela pessoa iria fazer algum mal ou estava ali mal intencionada apenas pela vestimenta e pela cor de pele e pela vestimenta daquele menino. Então, assim, hoje eu consigo reconhecer que a gente foi vivenciando o racismo dessa forma, bem sutil, outras vezes não, e a gente também foi vendo que as pessoas que se colocavam mais em evidência dentro da igreja, às vezes por estar no louvor ou estar em outras áreas, elas sofriam mais com isso do que as pessoas que não estavam nesse lugar. E a gente sabe também que as pessoas, muitas das vezes, não estão nesse lugar por não terem uma representatividade mesmo, não estarem vendo ninguém ali com aquela cor e não se sentirem representadas e até mesmo acharem que aquele lugar não é o lugar delas. Queria pegar um gancho numa fala sua, Paula, que eu acho interessante. O simples fato de você narrar que parte das suas leituras de violências sofridas é de ordem retrospectiva, ou seja, hoje você olha e você percebe atos violentos que antes nem eram reconhecidos como tal. Isso em si já é uma demonstração de como o problema é um problema complexo, cristalizado, denso e com muitas raízes, né? Porque nas entrelinhas o que você está dizendo eu cresci num contexto em que, mesmo sendo negra, eu nem percebia algumas falas e algumas atitudes como violentas porque o contexto era como se fosse normal. A suavização, por exemplo, de quem você é a partir do tipo de cabelo que você tem, ou de uma tentativa de te definir fora de um espectro para dizer assim, mas você nem é. Isso por si só já é uma violência, mas isso é percebido tardiamente, né? Assim, o fato de ser percebido tardiamente, esse é o meu ponto, Vitor. Ele é um indicador de quão grave esse problema né? É bem isso, né? E é um ponto, né, que a gente tem que pensar, que são práticas, né, que por muitas vezes elas não são de atos de violência, de chamar o outro de preto ou de macaco, né, por exemplo. Mas a gente vai percebendo que nas estruturas a gente vive num contexto que é extremamente nocivo para quem é preto. Uhum. E assim, é uma questão, né, que a gente, né, pensa que não que as pessoas façam isso por mal, mas sempre que é possível
tentar tirar de você seu traço de negritude, eles estão fazendo isso, né? Porque, por exemplo, fala assim, não, mas o seu cabelo, ele é bom, né? Por exemplo. Então, assim, nossa, então a gente já percebe, né, que tem traços de cabelo bom e de cabelo, né, que não é bom. E que a gente sabe que o cabelo que não é bom é o cabelo do preto. Tem muitas falas, né, que são, por exemplo, mas os seus traços, eles são tão finos, que quer dizer que a gente está mais parecido com branco, né, por exemplo. Então, assim, são pequenas coisas que depois a gente pensa e pensa assim, nossa, caramba, como é que a gente vive num contexto que é extremamente nocivo, né? Não, eu acho que também uma coisa importante de ressaltar é que a gente fala muito do racismo, mas assim, o racismo ele tem cara, né? Porque às vezes fica muito num lugar distante, né? Mas assim, a gente conhece pessoas, nós somos pessoas negras que sofremos racismo no nosso dia a dia. A gente sabe que a igreja está dentro da sociedade e que isso é um problema da sociedade, né? Então, no nosso dia a dia, a gente tem que lidar com isso. Então, não é só o racismo em si, mas ele tem um rosto, ele tem uma cara, ele tem um nome. Então, é importante também a gente ter essa dimensão e a gente prestar atenção nisso, que não é só uma história, não é um vitimismo, mas é uma pessoa que vem carregando isso desde que ela nasce, né? Eu quis começar, Paula e Vitor, por esse ponto da pessoalidade, da experiência de vocês, por uma questão que o Vitor mencionou aqui, que não necessariamente o racismo ele vai se manifestar no ato estereotipado da violência, né? Como você falou, do sujeito que vai lá e ofende o outro e fala seu preto, seu macaco ou qualquer coisa do tipo. Não necessariamente, né? E quando a gente dá os exemplos pessoais de olhares, de comportamentos, de atitudes, de expectativas, de atenuantes, mas você nem mas os seus traços, reticências, a gente desperta para o fato de que quando a gente fala de racismo, a gente não fala apenas desses atos deliberadamente violentos e dolosos de alguém que pensa a maldade e diz eu vou fazer isso para ofender. A gente fala também de um problema que tem a ver com uma condição estrutural, certo? Que vai se manifestando às vezes, mesmo que as pessoas que são agentes desse problema e perpetuadoras desse problema tenham consciência disso ou estejam intencionalmente agindo dessa maneira, né? Eu acho que era disso que você estava falando e eu acho que esse que é um ponto importante. Por que esse tema é um tema tão importante? Porque ele é tão relevante para a fé. Porque se a nossa fé ela é uma fé que tem como cerne o amor ao próximo, é fundamental que a gente desperte para o fato de que, às vezes, padrões nossos, né, de vida, de comportamento, de relacionamento, eles produzem o oposto. Ao invés de produzirem o amor ao próximo, eles reproduzem modelos de violência, de diminuição do próximo, né? Que acontece no cenário de racismo e em outros cenários, mas também nesse cenário, obviamente. E é muito importante falar sobre isso, esse ponto que vocês levantam, né? Com os exemplos e com essa fala objetiva. Não tem a ver só com a fala intencional violenta, daquele ato caricato, estereotipado. Tem a ver com perceber que brincadeiras, discursos, mentalidades suspeitas, presenças ou ausências, todas essas coisas elas são denunciatórias, né? de um quadro, né? É bem isso mesmo, Daniel. E a gente pensa, né, assim, que a Paula até ela já citou, né? Que para a gente se perceber enquanto pessoas e pretas, por mais que a gente, né, já seja preto, né, mas é um processo de construção. Porque, assim, né, por exemplo, nós dois somos de pais e mães que são pretos. E dentro, mesmo, né, de casa, a gente é cercado por falas que forçam ainda mais esse tipo de pensamento. Eu vou citar aqui, né, que, por exemplo, eu, quando tinha uns 13 anos, meu sonho era ter um Black Power. E a minha mãe
sempre falou assim: olha só, Vitor, você não pode ter isso, porque senão você fica com cara de sujo. Eu entendo que ela não fale isso por mal. Sim. Mas faz parte da consciência de que se você, né, que é preto, tá com o cabelo, né, assim, você tá sujo. Ou que na rua você tá mais aberto a sofrer algum tipo de abordagem, né, por exemplo. Ou se você vai para uma entrevista, você, né, que é preto, por exemplo, você não pode estar com o seu cabelo, né, assim, né, for bem grande, porque eu vou falar, nossa, essa pessoa aí, ela não se cuida. Então, assim, são fatos que a gente tem que pensar, né, que, de novo, não são só por essas coisas de chamar de preto ou de chamar de macaco, mas que faz parte da nossa base. Então, assim, é muito importante que a gente tenha fala, porque se a gente não trata disso, ou se a gente pensa que é uma questão que não que nos afeta, a gente não trata disso. A gente só trata aquilo que a gente sabe que existe. Uhum. Então a gente tem que falar disso. É um tema que precisa ser falado. Porque, né, senão, de novo, a gente vai passando como se não existe. Porque, assim, é claro, né, que numa igreja, assim, é muito difícil de você pensar que um membro vai chamar o outro de preto ou de macaco. Mas é certo que se você está num grupo que você é o negro, eles vão te chamar de negão ou de neguinho. Uhum. Que, assim, claro, tem um lado, né, de carinho, mas só que dá conta de como que as marcações elas pesam mais para quem é preto. Sim. Porque você não fala, eu estou sentado perto do cara que é branco. Uhum. Mas se você tem que falar, eu estou sentado perto ali do cara que é preto, né, por exemplo. Então, assim, são pequenas falas que a gente precisa estar mais atento a isso. E que estão cristalizadas nesse imaginário, assim, muito bem construído, mas que precisa ser abalado. E como você falou, são as conversas, dentre tantas coisas, que possibilitam que a gente abale esse imaginário que está cristalizado, né? Sim. Uma outra forma da gente tratar do tema, que é o que a gente já vai fazer, é olhar para aquilo que a Bíblia fala sobre o assunto, né? E a gente vai ouvir mais algumas canções e daqui a pouquinho a gente vai retomar essa nossa conversa a partir de textos e de páginas das Escrituras, porque a Bíblia tem muito a falar e a nos ensinar sobre esse tema e sobre a forma como a gente deve tratar o nosso próximo e o nosso semelhante. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. O fraco diz, forte eu sou, pelo Espírito de Deus, que da morte ergueu Jesus, e o pobre enfim vai declarar: Deus é minha porção e abençoado sou. Acende em nossos corações um fogo em nome do teu Filho Jesus, e declaramos com os céus: és nosso Rei.
te adoramos. És nosso Rei, tu somente és bom. Tua igreja então deixa brilhar como a noiva que amaste ao morreres lá na cruz. Seja o pedido bem-vindo ao lar, pelos salvos remidos e adotados como teus. Acende em nossos corações um fogo em nome do teu Filho Jesus, e declaramos com os céus: és nosso Rei. Te amamos, Deus, te adoramos. És nosso Rei, tu somente és bom. Deste Jesus, deste Jesus, pra carregar a pesada cruz, pra nos salvar. Te amo, Deus, te amo, Deus, te adoro, Pai. A esperança enfim se renovou, a vida dou, a vida dou, só pra honrar o teu amor, Rei Salvador. Acende em nossos corações um fogo em nome do teu Filho Jesus, e declaramos com os céus: és nosso Rei. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele
mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. A história da humanidade, ela é marcada por segregações de diversas naturezas. Me parece que é do ímpeto humano, marcado pelo pecado, como a Bíblia sempre sinaliza para a gente, esse comportamento bastante equivocado de olhar para o outro, quem quer que ele seja, de forma depreciativa, diminuidora. O problema do racismo é necessariamente um problema que faz com que pessoas sejam vistas de forma diminuída, com menos dignidade, com menos valor, com menos importância, por questões absolutamente pueris e injustificáveis, obviamente. Quando a gente olha para as páginas das Escrituras, a gente encontra não apenas textos específicos que encorajam a gente a combater esse problema, mas a gente encontra também muitos princípios fincados em diversas páginas das Escrituras que nos fazem lembrar do valor e da dignidade da vida humana. Eu acho que dos temas que a gente precisa resgatar nas nossas celebrações comunitárias, nos nossos pequenos grupos, nas nossas conversas e nas nossas orações, poucos são tão importantes quanto o tema do valor e da dignidade humana. O exercício que a gente precisa fazer de olhar para toda e cada pessoa como alguém que, como o Gênesis nos ensina, foi criado à imagem e semelhança de Deus, que carrega essa impressão do eterno dentro de si. De Gênesis a Apocalipse, a gente vê esse dilema ser vivido e revivido, né? A Bíblia, ela é uma biblioteca muito interessante porque ela faz a gente se deparar em diferentes contextos, cenários, épocas e lugares com muitos episódios de olhares diminuidores. E sempre que esses episódios aparecem nas Escrituras, eles aparecem não sendo chancelados, obviamente, mas eles aparecem com alguma indicação de que há um problema fundamental quando a gente olha para qualquer pessoa de forma diminuidora, depreciativa, ou com qualquer comportamento que faça com que o outro seja tratado como inferior. A gente está conversando aqui e parece um negócio tão óbvio, né? Devia ser tão fácil a gente olhar para o texto sagrado, para as páginas da Bíblia e se lembrar, por exemplo, que qualquer olhar diminuidor em relação ao nosso semelhante é um problema, e para usar uma terminologia religiosa, é um pecado, né?
eu ouço vocês, Vitor e Paula, e eu me lembro, por exemplo, dentre tantas histórias, de uma história que ela é muito fundante na nossa ética, que é a história que Jesus conta, é a história que um evangelista conta do encontro entre um estudioso da lei e Jesus, onde a pergunta que é feita que se resumem a lei e os profetas, e a resposta que se chega era uma resposta muito fácil e comum, que é: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. A nossa dificuldade de vivenciar esse negócio, ela é tão grande que na história ela é simbolizada pela pergunta que o sujeito faz, né? Mas quem é o meu próximo? Como se ele estivesse perguntando para Jesus o seguinte: será que eu tenho algum álibi para olhar para algumas pessoas como se elas não fossem esse próximo que merece um amor tal qual eu me amo? A gente não está aqui para fazer teologia e tal, mas eu acho que eu queria ouvir vocês nesse sentido. Se é tão claro na Bíblia, né, que é um problema e um pecado a gente olhar para quem quer que seja de forma diminuidora, por que esse comportamento ele é tão corriqueiro, ele acontece? O que vocês acham? Vocês acham que falta boa vontade de ler e entender o texto? Vocês acham que há dificuldades internas profundas nossas, que isso tem a ver com medo, com insegurança, enfim? Bom, eu acho que como a gente já vive nessa questão da sociedade pensar dessa maneira, né, de ser realmente algo estrutural, é muito difícil a gente pensar, às vezes, fora, né, desse contexto e fazer a diferença e realmente ir numa contramão, né? Numa contramão de pensamento, por mais que seja um mandamento, eu acho que é difícil você pensar e olhar para si mesmo e se reconhecer, né? Se reconhecer como uma pessoa que está fazendo o mal para o outro, porque tanto que a gente já comentou aqui, todas as falas e frases que nós ouvimos não foram de pessoas querendo maltratar, né? Essa não era a intenção, talvez, mas talvez falta esse olhar mesmo, de se olhar e de reconhecer aquele pecado que eu estou carregando, que eu tô vivenciando ali. E o Evangelho, vou te passar, Vitor, o Evangelho é o convite para que a gente supere esses olhares diminuidores, né? Eu me lembro, por exemplo, também de Paulo em Gálatas, falando assim, no capítulo 3, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E aí vem um verso que é muito potente, ele fala: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O Evangelho ele chama a gente para acreditar nessa verdade e para rearrumar a nossa vida e a forma como a gente se relaciona a partir dessa verdade, né? De que somos todos um em Cristo. Isso precisa funcionar como uma espécie de alerta, porque se eu tenho isso como um alerta, então, assim, todas as vezes que eu estiver olhando para qualquer pessoa como se ela fosse menor, menos importante, menos digna, eu preciso ser chamado ao arrependimento, porque o Evangelho ele é muito claro nesse sentido, né? É bem isso mesmo, né? E o texto bíblico, ele dá margem para a gente pensar para muito além da questão somente da cor. Sim. Porque aí a gente não fala apenas de preto e branco. Sim. Mas a gente fala também, às vezes, de quem está fora do nosso ciclo de fé. Uhum. Por que a gente não considera que é um ser humano criado, né, por Cristo, quem não pensa como nós pensamos a fé cristã, né, por exemplo, ou pelo problema do gênero, que também é uma questão, né, que nos afeta, né, de sobremaneira. E até para, né, tentar fazer um gancho, a gente fala muito sobre essa questão de preconceito, né, e tal, de preconceito racial e tal, mas a gente tem que pensar também em dois fatores, né, que se conjugam, que é da mulher preta. Uhum. A gente, né, estava em casa e a Paula, ela já citou para mim, por exemplo, de 2 casos. Amor, como é que foi que... os casos lá da clínica. Ah, sim, porque é essa diferenciação, né, entre o homem preto e a mulher preta também, né?
E eu estava comentando com ele em casa sobre como esses olhares são diferentes, né, pra gente. Dentro do consultório, uma vez eu fui abrir a porta, né, só estava eu lá para fazer o atendimento, e uma pessoa perguntou, eu vim falar com a psicóloga. E eu só tinha eu ali mesmo, não tinha uma outra pessoa. Falei, está falando com ela. Assim, como é difícil de me enxergar nesse lugar, né? Enxergar as pessoas pretas nesses lugares, né? Como uma graduação, por exemplo. E outro caso também que um responsável de uma criança que eu atendia não sabia que eu era psicóloga, mas chegamos em grupo com outras psicólogas. Quando nós chegamos ali no local, ele falou que o chão estava muito sujo, que eu precisava limpar o chão. Sendo que tinham outras amigas ali que eram brancas e ele não pediu. Tinha até uma menina que já chegou antes e ele não pensou que ela poderia, de repente, limpar. Mas a mim foi pedido isso, né? Porque no imaginário já é um lugar que é o lugar para você ocupar. Sim. Sim. Olha-se para a sua cor de pele e presume-se, bem, se a sua cor é essa, então eu já sei qual é o lugar que você ocupa aqui, possivelmente. E aí, volto para aquele ponto lá inicial. Às vezes a pessoa se confrontada, por exemplo, na sua consciência do ato, não, mas eu nem pensei, nem falei por maldade, não era nada, mas é porque é um imaginário todo construído, já cristalizado, né? Sim. Então, te imaginar num lugar que é um lugar que é seu, que você conquistou, pelo qual você lutou, que é digno, que não deveria ser nenhuma surpresa, é fator de surpresa justamente por conta desse problema, né? Desse problema de que nós olhamos para pessoas e nós já presumimos a estatura dessas pessoas a partir de fatores. E é o que você estava falando, Vitor, porque inclusive quando a gente fala da Bíblia, ela está muito mais recheada de outros fatores de preconceito racial que não o da cor da pele, né? Por exemplo, o olhar que um judeu tinha em relação ao samaritano, que era gente de região fronteiriça, mas que estava demarcada geograficamente. Então, assim, os judeus e os samaritanos, né, como raças que se odiavam. Posteriormente, quando a igreja vai para essa experiência da dispersão, se espalha pelo império, então tem os judeus e os gentios, e esses olhares de conflito. Quando Paulo escreve para a igreja aos Romanos, que era uma igreja formada por esses dois grupos, os judeus e os gentios, essa disputa, essa espécie de um olhar de superioridade de um em relação ao outro, sempre diminuindo o lugar do outro. Então, esse problema é um problema que se manifesta de muitas formas, né? Em muitas naturezas, em muitos cenários diferentes. E aí eu me lembro de um outro texto da Bíblia, sobre o qual eu inclusive falei nesse mês de janeiro aqui na igreja, que é um dos textos para mim mais bonitos, que é Efésios 2, quando Paulo diz assim: portanto lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E aí o verso mais bonito daqui para mim: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei e os mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. A lembrança de que o Evangelho ele é o manifesto de Deus, do seu desejo, não apenas de que a gente desfrute de paz nessa dimensão vertical, mas na horizontalidade das nossas relações, né? Bem, deixa eu avançar aqui com a nossa conversa. A gente já falou sobre o problema do racismo, sobre como ele se manifesta não apenas na sociedade, mas na igreja. É fundamental que a gente
saia deste lugar, que esse lugar seja ponto de partida, porque a menos que a gente reconheça isso como um problema, a gente não dará passos para a superação dele, né? Então é fundamental a gente olhar para esses capítulos que são capítulos sombrios da história da igreja, né? Recentes, antigos, de discursos e de atos que perpetuam esse comportamento. Não obstante, justamente por causa da força desses textos que a gente mencionou, da ética bíblica e da ética do evangelho, a história da igreja, na sua relação com esse tema, não é apenas uma história de capítulos tristes. É muito importante a gente mencionar, para quem está acompanhando a gente e assistindo, os muitos nomes, ou alguns, obviamente, dos muitos nomes e das muitas pessoas conhecidas e anônimas para o público de maneira geral, que ao longo da história da igreja tem contribuído para a construção de uma pauta antirracista e da superação desses muitos problemas enfrentados. Então, eu vou mencionar aqui alguns nomes, vocês me ajudem com outros. Eu me lembro, por exemplo, de William Wilberforce, na sua luta no parlamento inglês pela abolição do tráfico de pessoas escravizadas. Eu me lembro de William Seymour no começo do século passado, com o avivamento da Rua Azusa, que provoca não apenas uma experiência pentecostal, o nascimento, né? Um marco ali do nascimento do pentecostalismo, mas é também um marco da aproximação de igrejas com negros e brancos, o que não era uma prática naquele contexto até aquela altura. Eu me lembro de Robert e Sarah Calley, por sinal, diga-se de passagem, essa foi uma informação que eu obtive no trabalho do Vitor, um capítulo lindo da história da nossa igreja protestante brasileira, a Igreja Evangélica Fluminense, aqui na Rua Camerino, no centro do Rio de Janeiro, primeira igreja evangélica aqui no Brasil. 30 anos antes da abolição da escravatura, há uma determinação, uma decisão em assembleia de que os membros da igreja não poderiam ter pessoas escravizadas, não teriam escravos. Se mantivessem pessoas escravizadas, teriam que deixar de ser membros da igreja. A consciência do evangelho levando essa comunidade 30 anos antes da abolição da escravatura a tomar uma decisão como essa. Eu acho que isso é muito potente, isso é muito bonito, né? A gente não pode nunca, né, deixar de falar do King, né? O incrível, né, o pastor Batista. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Enfim, a sua história é mundialmente dita, né, e conhecida. Tem a Rosa Parks também, que foi uma mulher costureira que não quis levantar, né, do lugar do branco no ônibus, e que aí também fomentou muitas coisas assim. E por ser mulher, né, naquela época, já trouxe uma grande reflexão e construção para contribuir, né, com a luta antirracista mesmo. Rosa Parks, metodista, mulher negra, com seu ato de insubordinação, foi um símbolo nesse momento também de Martin Luther King, na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E como a gente estava mencionando, também muitos homens e mulheres anônimos, né? Não necessariamente figuras mundialmente conhecidas, mas gente que tem contribuído com essa causa, gente imbuída pelo espírito do evangelho. Isso para mim que é o que há de mais bonito na força que impulsiona essas pessoas, né? Não é gente que abraça essa pauta por uma escolha outra, que não por olhar para esse livro aqui, que é o nosso livro, e por dizer assim, não faz o menor sentido eu ser seguidora do Cristo que me é oferecido aqui, e eu subscrever a ética que aparece aqui, e eu sustentar ou me calar diante de práticas que são antagônicas ao espírito do evangelho, né? Uma coisa importante de mencionar para você que tem um interesse em produção teológica nesse tema é que na teologia há um segmento da teologia de origem mais recente, eu estou falando de poucas décadas para cá,
conhecido como teologia negra. A teologia se subdivide em muitos segmentos. Você pode falar historicamente de teologia filosófica, sistemática, bíblica, teologia prática, teologia pastoral, teologia exegética, há N segmentos teológicos. Um segmento teológico interessante, se você tem curiosidade no tema, é um segmento chamado de teologia negra. Há muitos autores e autoras que têm produzido a partir dessas categorias e que têm contribuído também com essa reflexão fora do Brasil, já que a teologia negra nasce num contexto fora do Brasil. James Cone, por exemplo, é pai, considerado como um pai da teologia negra, já falecido. Cornel West, um filósofo cristão que tem muitas contribuições também sobre o tema. Aqui no Brasil, pastores como Marco Davi, Ronilson Pacheco, enfim, há muitas pessoas, homens e mulheres, que têm na igreja pensado e que têm na igreja produzido textualmente reflexões que nos ajudam a tratar desse tema, que é um tema tão importante. Eu queria... Lamentavelmente a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa, mas eu queria, Vitor e Paula, que a gente fechasse essa roda de conversa com apontamentos e proposições, porque eu acho que seria muito ruim se a gente tivesse apenas um encontro que trouxesse para a superfície um problema que às vezes é mantido lá embaixo, ou se a gente apenas fizesse o nosso voto de gratidão a esses nomes que a gente fez. Não que isso seja um problema, mas eu acho que seria pouco. Eu acho que um ganho que a gente pode ter e que a gente pode oferecer é o ganho de apontar caminhos e de fazer proposições. E eu queria deixar esse pedaço, esse momento com vocês. De forma prática, simples e objetiva, o que vocês diriam ser caminhos, proposições e apontamentos para que a gente, enquanto igreja, cada um enquanto um cristão no seu lugar, para que a gente contribua para o enfrentamento e para a superação desse problema que precisa ser enfrentado e superado? Acho que primeiramente fazer isso que a gente está fazendo aqui, reconhecer que temos um problema, né? E depois a gente começar a refletir na nossa comunidade, onde a gente vai, onde a gente está ali enquanto comunidade, quantas pessoas pretas estão à nossa volta, quantas pessoas negras na nossa comunidade são pastores, têm algum cargo de liderança, trazer uma reflexão sobre isso, né? Começar a observar isso e não se acostumar com essas pessoas não estarem nesses ambientes. E aí a gente até ficou em casa pensando assim, caramba, mas a gente, de novo, a gente já falou disso, a gente sabe que o preconceito, ele está aí, mas a gente não pode também ficar só com as pedras, né? Não, a gente tem que construir pontes para isso. E aí, por exemplo, que a gente estava pensando que desde a infância a gente percebe o preto como a cor do pecado, ou que seu coração está sujo, e o branco é limpo, né? Enfim, então assim, a gente tem que ter cuidado na formação para falas, de como é que a gente pensa, né? Mesmo até para as nossas crianças. A falta de representação Exatamente. De Jesus. A representatividade mesmo. Assim, né? Por exemplo, eu já vi tranquilamente mais de 20 peças sobre Cristo, e eu nunca vi um Jesus preto. Ou uma Maria, ou um anjo, ou qualquer figura do gênero. Exatamente. Mesmo tendo Jesus nascido no lugar que nasceu e certamente não sendo, nas suas feições, um europeu como ele é sempre retratado nos nossos quadros, nas nossas obras, certo? Exatamente. Assim, né? Nós só percebemos o preto quando a gente vai falar de povos que o evangelho ainda não chegou. Aí só no culto de missões, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que pensar que a gente tem que trazer o negro para o centro.
Eu sei que pode parecer, mas aí você vai estar colocando como se o negro fosse assim, mas não. Mas nós temos uma dívida histórica com isso. Então a gente precisa fazer as coisas de caso, assim, a gente tem que fazer as coisas e saber por que a gente está fazendo. Representatividade, visibilidade, consciência do lugar, do direito e da necessidade de não apenas falarmos sobre, mas de nos empenharmos para que essas mudanças aconteçam, né? É isso. E como eu disse no início, o racismo ele tem nome, tem rosto, né? Então, assim, se você conhece alguém, né, que é negro, pergunte a ele, né, como é que tem sido a vivência até aqui, para você saber realmente, né, daquela pessoa que é próxima a você, o que ela tem passado até aqui, dentro das igrejas ou na própria sociedade, no geral, o que ela tem vivenciado, né? Porque eu acho que quanto mais próximo fica, talvez fique mais claro, né, para as pessoas entenderem que esse realmente é um tema relevante e que está bem próximo de todo mundo. Perfeito. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês pela conversa, pelo carinho de vocês, pela contribuição. E eu espero que o que a gente conversou aqui sirva para mim e para todo mundo que está acompanhando, que vier acompanhar, para que a gente construa intencionalmente uma comunidade e contribua para a construção de uma espiritualidade que honre cada vez mais a ética do Evangelho de Jesus, que faz com que a gente olhe para pessoas como iguais, que faz com que a gente reconheça a dignidade de todo e cada ser humano e que faz com que a gente honre a beleza da cruz de derrubar muros e de estabelecer paz. Eu agradeço profundamente a vocês pela presença. Nós que agradecemos pelo espaço, estamos muito felizes de estar aqui. Foi um desafio também para a gente, né, falar do tema, apesar de não sermos especialistas, mas temos a nossa vivência, né, que é significativa e também sabendo que estamos falando de um lugar privilegiado, né? Sabemos que tem outras pessoas que passam por situações que a gente duvidaria das histórias que fossem contadas, mas estamos felizes de estar aqui e de estar contribuindo para essa luta que é de todos nós. É isso aí, então, Daniel. Cara, valeu aí pelo convite. E uma coisa, né, que eu pensei é que, assim, aqui a gente quis, né, falar do tema da forma mais tranquila, né, possível. Sim. A gente não ficou pensando sobre as teorias e tal, mas para a gente poder ver como é que são coisas que estão aí. Perfeito. Como é que são coisas que a gente passa. Então, talvez não tenha sido a fala com uma citação de fontes históricas, né, muito grande. Mas eu quis, sobretudo, que a gente pensasse nas nossas vivências mesmo, né? E talvez assim, Daniel, o desafio, né, que a gente tenha de não cair para a vala do ódio. Só. Perfeito. Porque assim, sem dúvida, é fácil para quem passa por diversas coisas, você cair naquela vala comum ali do ódio, falar, eu odeio um branco, ou fogo nos brancos, ou fogo nisso, ou fogo naquilo. E a gente, que é um povo seguidor, né, de Cristo, a gente tem que pensar nisso pela lógica do amor e do perdão. Amém. Porque se não for assim, a gente não vai ter nenhum tipo de solução para isso. Então é isso, assim, que a gente pense isso, que a gente sente para conversar com as pessoas que são pretas. A gente tem que fazer isso, porque só quem é preto sabe aquilo, né? E para quem tá assim, sempre caminhar tão próximo de Cristo que você consiga ter compaixão pelas pessoas, porque talvez assim a gente consiga ser um sinal, né,
de Cristo Jesus aqui na terra. Amém, amém. A gente vai fechar essa noite ouvindo mais uma canção que fala exatamente sobre isso. O nosso lugar é o lugar da mesa, da comunhão, do vinho e do pão, como fazia Jesus com seus amigos, com seus seguidores. E eu quero convidar você para fechar essa noite com a gente, celebrando com uma canção a comunhão que nos é possibilitada por causa do amor, nunca do ódio, e do perdão que em Cristo nós recebemos e que por causa de Cristo nós oferecemos. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e até a nossa próxima roda de conversa. Quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão, Ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus.